Estamos num livro pouco pregado, que é de Oséias, por causa da tua atualidade. Tem tudo a ver com o Brasil esse livro aqui. Tanto das nações, a atualidade das nações, como do povo de Deus. Oséias aponta para o povo de Deus, mas aponta também para as outras nações. Quando Deus vai separar Oséias, Deus fala com carinho, porque a missão dada para Oséias não é qualquer missão. Deus, ele não despeja uma missão na nossa cabeça e a gente começa a andar e não consegue mais carregar. Se algum de nós sentimos que, Senhor, esse chamado não dá mais, temos que fazer a seguinte pergunta: eu posso estar no chamado errado, fora do chamado. Quando eu estou fora do chamado, o meu chamado é um tormento, não gera alegria. Quando o que estou desenvolvendo diante do Senhor rouba a minha paz, com certeza estou fora disso, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Então o Senhor prepara o coração de Oséias e vai conversando com ele. Agora é a minha licença poética, conforme fala a literatura. Eu vejo Deus conversando com Oséias. Oséias, você vai falar com um povo que não quer ouvir a minha voz, mas eu vou te usar como um modelo. E esse modelo não é nada normal, não é nada comum, não é nada rotineiro para um profeta. Ainda mais como você, Oséias, um homem fiel ao Senhor. Primeira coisa, Oséias, vá lá e busque uma esposa no prostíbulo. Deve ter acontecido esse silêncio aqui que eu ouvi. Como, Senhor? Isso, vai lá, busque uma prostituta. E se case com ela e tenha filhos com ela. Resposta de Oséias: sim, Senhor. Casa-se com Gomer, é o nome dela. Tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Primeiro filho, Jezreel. Jezreel significa Deus planta, Deus executa e Deus colhe. Jezreel. A segunda, Lo-ruama. Lo-ruama significa não amada. E o terceiro, Lo-ami, não meu povo, não é o meu povo. Porque Deus olha para a nação de Israel e diz assim: tem muita infidelidade em Israel, mas a despeito da infidelidade de Israel, eu vou lá me relacionar com eles. Eu não desisto de Israel, é o meu povo. Aí Deus pega Oséias como modelo e fala: tua esposa será uma prostituta, os teus filhos terão esses nomes aí, porque tudo isso agora, Oséias, representa o perfil do meu povo, a prostituta, que se prostituiu com outros deuses. Aí Deus destaca uma tribo, dentre as tribos que foram esparramadas ali, e pega a tribo de Efraim, o meio de todo o acampamento, ou de todas as tribos, e pega Efraim como modelo. Por isso que quando você lê o livro de Oséias, você várias vezes Deus falando de Efraim, 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 mas está falando na verdade de parte do reino, o reino que ficava no norte, 10 tribos. Aí pega Efraim como modelo. Aí quando pega Efraim como modelo, no verso 8 do capítulo 7, que está aberto aí, Deus fala assim. Verso 8 diz: Efraim mistura-se com nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Efraim glórias a Deus. Bolo que não foi virado, diferente do forno nosso hoje, né? Que assa tudo por dentro e por fora. Mas Oséias está profetizando assim:
Efraim, que representa Israel, toda vez que eu falar Efraim, representa Israel. Efraim é um bolo bonito por fora, faltou assar por dentro. Efraim é um bolo empantumado. Já comeram bolo empantumado? Pesado. Você vai lá e mexe por fora, está tudo certo, mas por dentro está cru. Bolo cru por dentro. Por que Efraim ele é um bolo que não foi virado? Porque ele se misturou com outras nações. Ele quer se identificar com os povos que estão em volta. É a política da boa vizinhança, inclusive no mundanismo. Temos que ser bons vizinhos? Não bons, ótimos vizinhos. Mas as práticas a respeito da nossa vida, da nossa conduta, nós temos que ser um bolo assado por fora e por dentro. Amém? O Senhor está falando também aqui de nós, do povo do Senhor. Esse se misturar com outras nações, irmãos, não está falando da gente viver numa bolha. Sabe aquela briga de casal ciumento? Quando uma das partes fala assim: quer que eu viva numa bolha então? Já ouviram isso ou não? Briga de casal ciumento. Não é questão de viver numa bolha. É não se contaminar com o mundo, é diferente. Olha a oração de Jesus: Senhor, eu peço não que os tire do mundo, mas que os livre do... Igreja do Senhor tem livramento para nós em meio a toda maldade. Tem livramento do Senhor, você crê nisso? Pode estar tudo de perna para o ar. Se estamos em Cristo, tem livramento, porque Jesus já orou isso aí. Eu creio profundamente na oração de Jesus, que Ele vai nos livrar do mal. Mas como Efraim era esse bolo que não foi virado, então nós vemos uma dupla personalidade. Na igreja, nota 10. Fora da igreja, nota... Diante da família, nota 10, mas diante dos amigos, nota... Conversinha lá no trabalho, conversinha aqui na igreja, uau, glórias a Deus, aleluia. Esse aqui é o Efraim. O Efraim é aquele que... perdoa o exemplo, vou ter que usar a minha figura. Na frente do pastor é uma coisa, nas costas do pastor é outra. Já ouviram aquele termo de, ai, minha orelha hoje está queimando, acho que... O que falam mesmo? Acho que estão? Ô, superstição, né? Minha orelha é de boa, irmãos. Não sei se estou bem na fita assim mesmo, sei lá, velho. Está tranquilo minha orelha. Mas o Efraim, ele não conseguia ter essa fidelidade, ele não conseguia ter essa firmeza. Por quê? Eram atraídos pelas nações que estavam em volta. E por ter essa atração pelas nações que estavam em volta, eles foram se conformando e parecendo cada vez mais com essas nações. Vamos a mais um ditado popular e depois um versículo. Me diga com quem tu andas, me responda o seguinte, como é que é o restante? Isso é bíblico. 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, se eu ando com quem gosta de meditar, estudar a palavra e folheia para cá e faz estudo e isso, e mergulha e aprende mais de Deus, a tendência dessa minha caminhada é ter o mesmo gosto que essa pessoa tem. Se as pessoas que eu ando é pessoa de oração, de renúncia, de jejum, de vida com Deus, de testemunho, de fugir da aparência do mal, a tendência do meu comportamento é, eu vou copiar esses irmãos também. Só que o contrário é verdadeiro. Se as minhas companhias não oram, acho que eu vou me importar. A conversa nunca vai ser sobre oração, nunca sobre jejum, nunca sobre estudo da palavra, nunca sobre comunhão, nunca sobre verdades, sobre a fé. Porque o grupo de convivência, ele está preocupado com o fantástico hoje à noite. Com quem ganhou o futebol. O que deu do Temer. O que vai acontecer com a JBS. Está preocupado com isso. O governo do Senhor está acima da mentalidade do governo Temer. O governo do Senhor está acima da, entre aspas, justiça que a empresa JBS está tentando apresentar para o mundo. Não nós fizemos. Não é o assunto do momento agora? Então por que não traz um alarme para nós como igreja do Senhor?
Porque o trono do Senhor está nos céus e a terra é o estrado dos seus pés. Ele que governa, Ele que controla isso aqui. Então, quando nós vamos olhando para essas circunstâncias, irmãos, e está tendo uma avalanche de desvio de conduta no Brasil, se nós não alertarmos a igreja, isso aqui entra facinho. A teologia chama isso de sincretismo. A gente copia lá de fora e traz aqui para dentro. E tem um monte de coisa acontecendo na verdade, né? Os cultos sincrético. Nome bonito, mas é isso. Copia lá fora e traz para cá. Sincretismo. Mas como Deus está chamando a atenção, Ele mostra primeiro onde está a falha. Preste atenção no verso 9, 10 e 11, aí do capítulo 7. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Irmãos, olha para cá rapidinho. Nem pensei que tinha um comentário aqui, o Espírito Santo ele já dá um cutucão. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Há pessoas revestidas de sentimentos que vêm na nossa casa não como um abençoador, só vem lá para poder arrancar a nossa força. Há encontros que nós temos, ao invés de sairmos mais leve, glórias a Deus e a paz do Senhor está reinando aqui. Irmãos, há encontros que nós saímos quase deprimidos. Porque vem e joga assim na gente. São encontros para sugar a nossa força e a gente nem percebe. O que é o encontro saudável? Quando nós deparamos com uma situação, com as circunstâncias, com um problemão, mas junto com essa identificação, olha, mas nós temos algumas soluções aqui, ó. Nós temos algumas opções. Em nome do Senhor Jesus, não permita que ninguém vai levar uma bomba, uma dinamite na tua casa e te deixa com essa bomba na mão. Sabe por que muitas vezes nosso sentimento fica todo revirado? Porque muitas vezes nós somos abordados com esse tipo de visita. Irmãos, em qualquer aspecto, não se trata só da nossa convivência cristã. Deixa eu alertar com mais clareza a igreja, é só dar uma olhadinha nas visitas de domingo, de parentes, de convivência, de festas e de encontros, como que é? A grande maioria tem briga no meio, discussão. Raramente acaba em pizza. E é bom acabar em pizza, né? Mas raramente acaba em pizza. Então não deixe em nome do Senhor Jesus que ninguém entre na tua vida só para sugar a tua força, em nome de Jesus. Pastor, isso acontece, tem mentes falando isso aqui agora. Isso acontece no casamento, pastor? Meu cônjuge pode me sugar? A Bíblia diz que sim. Lá em 1 Pedro ele nos ensina que se não houver comunhão, paz e perdão entre o cônjuge, fala que nem a oração do marido é ouvida. Digamos, discutimos, não foi lá, não reparou, não corrigiu. Aí eu venho aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, me abençoa, abençoa o teu povo. Olha Deus. Vai lá, se conserta, depois a gente conversa. Quando que o marido suga a casa? Quando que a esposa suga a casa? Quando não tem perdão, aí depois a gente vai lá, oi amor, sem reparar o negócio, tá entendendo? Irmãos, não tenha medo de usar lá a palavrinha, você me perdoa. A gente usa pouco essa palavra. A gente comete um monte de atrocidade, um ataque violento, não só, né, verbal, muitas vezes a mente ela vai lá. Jesus disse que quando nós odiamos, nós matamos a pessoa, né? A gente vai lá e não consegue falar a palavrinha, você me perdoa. Irmãos, nem que as primeiras vezes for sair entre os dentes, mas vai exercitando. Você me perdoa? Você dá aquela... Vai estimulando a pessoa a praticar isso. Sem perdão, nem nossas orações são ouvidas. Isso aí depois só vem para sugar a nossa força. Continuação do verso 9. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. Pastor João.
Irmãos, o meu está escondido aqui, mas tem. Da barba, esses dias eu peguei. Ô, Ninho, empresta a pinça. Fui lá, tava feio os negócios. Tirei. Mas sabe o que Deus está falando através de Oséias? A idade está chegando, mas a maturidade não está chegando junto. Que coisa, hein? Então nosso desgaste físico não quer dizer que somos maduros. Há jovens que dão um banho em anciãos, de conduta, de comportamento, de responsabilidade, de pontualidade, de assertividade. Tem jovens que é assim. A gente olha assim, é um jovem velho, né? Mas o Efraim estava com o cabelo ficando grisalho, mas tendo atitude de 12 anos. Vocês lembram do homem chamado Ló na Bíblia? Quando o Ló recebeu o recado que ia ser destruída aquela cidade, ele foi lá e abordou os futuros, né? Os genros. O genros olhou para ele e falou assim: você está de brincadeira, Ló, vai ser destruído aqui? Você nunca fala sério, Ló. Esse é o problema de ser brincalhão demais. Ah, fulano é extrovertido. Temos que ser alegres, com moderação. Temos que ser alegres com responsabilidade. Fizeram assim para Ló. Ah, Ló, isso aqui não vai acontecer não. Depois você lê lá o texto de Gênesis. Não deram atenção ao recado de Ló, porque Ló era um brincalhão. O cabelo vai ficando grisalho, mas eles nem reparam nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas, apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim, olha isso, irmãos, é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora apela para a Síria. Verso 14. Eles não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, ou seja, por interesse, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes são mortos à espada por causa das suas palavras insolentes, e por isso são ridicularizados no Egito. Isso aqui são os deslizes de Efraim. Lindo ele falando aqui, ó, são como um arco defeituoso. Preste atenção nessa colocação que o Senhor nos dá. Alguém disse essa semana assim aqui, está aqui hoje: Senhor, parece que eu não acerto na vida. Tudo que eu faço está saindo pela culatra. A culatra é onde sai o estojo da munição. Não serve para nada, sai tudo pela culatra. Senhor, eu estou tentando, olha o meu esforço, olha quantos anos exercitando e buscando a tua face. Mas por quê? Porque nós estamos como um arco defeituoso. Nunca acerta o alvo. Isso era um deslize de Efraim. Olha o capítulo 8 aí. Ouça isso agora, o Brasil tem que ouvir isso agora. Capítulo 8, verso 4. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria. Está entendendo o que acontece no Brasil? Instituiu reis sem o consentimento de Deus. Irmãos, eu pergunto, até onde a democracia é bênção? Ser democrata, o povo fala, povo, cracia, governo. Até onde o povo mesmo pode falar? Lembra quando o Senhor olhou para Sodoma e Gomorra e falou: vou destruir Abraão, Sodoma e Gomorra. Olha o grito de Abraão: Senhor, se estiver 10 justos lá, o Senhor vai destruir? De forma alguma, Abraão. Irmãos, então 10 irmãos que verdadeiramente buscar a face do Senhor nessa nação
tem jeito. O Senhor está procurando justos. É isso que Ele procura na terra, justos. Façamos uma leitura da nossa vida. Estamos enquadrados nos justos ou estamos da massa, sendo levado pela massa? A conta de Abraão começou se tiver 50, 45 e foi abaixando até chegar no 10. Sabe o que a igreja entendeu a partir dessa oração de Abraão? A igreja lá na sinagoga, lá no tempo do Novo Testamento, logo quando os irmãos voltam, na verdade, do cativeiro babilônico, está se aproximando a chegada de Jesus, nasce a sinagoga. Eles escreveram assim, no estatuto deles: se não houver pelo menos 10 judeus, a gente não abre uma igreja. Porque na oração lá de Abraão, com 10 justos, o Senhor se manifesta. Continha simples, nossos irmãos fizeram, 10. Verso de número 7. Eles semeiam vento e colhem o que, irmãos? Tempestade. Pensaram que era um ditado isso, né? Está na Bíblia. Quem semeia vento? Minha avó já falava isso, irmãos. Está aqui, ó, Deus falando. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Verso 9. Foi para a Síria, o jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para seus amantes. Verso 11. Embora Efraim tenha construído muitos altares para oferta pelo pecado, eles tornaram altares para o pecado. Verso 12. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo. Esse verso 12 está falando assim para nós: pastor, eu não entendo nada na Bíblia. Está tudo em grego para mim. Tá, o Novo Testamento é mesmo. Irmão, se Deus escreveu esse livro maravilhoso para nós, Ele também nos concede entendimento para poder discernir a palavra dele. Mas cá para nós, brasileiros, nós não gostamos de ler. A gente luta com a leitura. É um calmante à noite. A gente abre lá. Conheçamos o Senhor. Acabou. O dia que você estiver sem sono, ouça essa receita. Leia a Bíblia. Por isso que os homens da Bíblia, principalmente Salmos, eles começavam de madrugada, cedinho. Está disposto, o organismo está pronto a receber a palavra do Senhor. A palavra não pode ser estranha para nós, amém? Não pode ser algo, gente, nunca vi isso. Irmãos, uma vez que você ler inteiro, ou inteiro o livro sagrado, né? Uma vez que você concluir essa leitura, o que citar aqui, a sua memória faz assim, ó, tchum, já está dentro de você, sabia disso? E se lançarem também uma palavra estranha a essa, dentro de você, o Espírito Santo faz assim, isso aí não está lá não, sabia disso? Vamos no capítulo 12 agora. E esses são os deslizes de Efraim. Capítulo 12, verso 1 diz: Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Verso 7. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir. Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado em todos os trabalhos que realizei. Não encontrarão em mim nenhum crime ou... Dá para falar isso aqui lá no congresso, será? Usam balança desonesta, gostam muito de extorquir, orgulha-se que ficou rico, que tem conta na Suíça. Irmãos, desculpem a insistência, eu quero abrir os olhos da igreja. Já estava tudo escrito, não é surpresa para nós. Em todos os trabalhos que realizei, não encontrarei em mim crime algum ou pecado. Impressionante que todo mundo está certo na história brasileira, né?
Está aqui, ó. Já era o pecado de Efraim. Tinha esse mesmo perfil. Agora volte no capítulo 9. Vamos ver sobre os castigos que Deus propôs. Capítulo 9. Versos 7 e 8 diz assim: os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel o saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês. Preste atenção, o profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado, um louco e violento. Verso 8: o profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e hostilidade no templo do seu Deus. Deus disse aqui no verso 7, é fato, o castigo vai vir. Capítulo 10, verso 4. Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. Capítulo 13, por favor, avance ali. Verso 1 e 2. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado de adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas as obras de artesãos. Dizem esse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos à forma de bezerro. O verso 1 diz para nós, quando Efraim falava, os homens tremiam. Preste atenção nisso. A nossa voz dentro da família não pode ser só mais uma voz. Gerar temor do Senhor. Um exemplo clássico. Do lado de casa hoje tinha um caminhãozão de... como chama esse caminhão de cana mesmo? Hã? Desculpa aí, pastor Pedro, eu não consegui raciocinar. Um canavieiro, caminhão de cana. Canavieiro lá do lado de casa. E é todo de lata. Eu saí do almoço hoje, fui na casa da mamãe. Aí eu falei assim na hora de ir embora, eu não tenho palavra para hoje à noite ainda não. Irmãos, quando acontece isso é uma luta. E fui embora, fui meditar, aí Deus direcionou essa palavra aqui. Mas simultâneo a essa meditação, a molecada estava assim lá no caminhão lá, de lata. E andando de skate dentro do caminhão de lata. Falei, meu Deus, é hoje. Aí a pastora saiu, meu Deus, o que está acontecendo nessa criançada tal, não sei o quê. Falei, tá no óleo, tá junto comigo. Abri a porta, abri o portão. Pessoal, acabou. Murchou tudo. Nem sou o dono do caminhão, irmãos. É o vizinho de cima, na frente. Pessoal, acabou. Pega o skate, foi baixando tudo e foi murchando a orelha. Roubando a paz, minha concentração, a gente lá, eu falei, vamos lá usar a autoridade que o Senhor nos deu. Mas eu chegou lá, seus moleques, não sei o que, fala um monte para eles. Perdi a vizinhança, que tem que ser salvo também, são vizinhos novos na rua, olha o risco que eu corri. Mas tenho certeza que a molecada saiu assim, ó, o tio lá embaixo lá. Mas essa voz que diz assim, quando Efraim falava, os homens tremiam. Quando eles falavam a respeito do Todo-Poderoso, irmãos, as pessoas que estão do nosso lado, para tudo. Por causa da autoridade que o Senhor nos deu para falar dele. Quantas vezes somos escorraçados, envergonhados, mas do nome poderoso do Senhor Jesus seja restituída a autoridade que o Senhor te deu, em nome de Jesus. Se o sal não salgar, Mateus 5, para nada mais presta, a não ser jogado fora e ausência de autoridade. Sabe por que muitas vezes nos sentimos assim, brocochô, para baixo, ninguém nos ouve, ninguém nos vê, ninguém nos nota? Faltando autoridade espiritual. Isso aqui não depende de cargo eclesiástico. Ele deu para todos nós.
Olha o que Jesus fala quando os discípulos estão naquela tempestade. Aí Jesus primeiro corrige eles. Homens de pequena fé. Era para vocês também estar dormindo no barco. Eles vieram me acordar para acalmar a tempestade? Tudo bem. Acalma-te vento, aquieta-te mar, e instantaneamente, tchum. Aí vem os discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí em outros textos Jesus diz assim: aquele que crê em mim, obras. Estenda a mão por gentileza, em nome de Jesus. Pai poderoso, onde foi roubada a autoridade dos pais, das mães, dos servos do Senhor, daqueles que fazem parte do teu reino, em nome do Senhor Jesus eu declaro a restituição pela autoridade que o Senhor nos dá ouvindo essa palavra, Senhor. Que possamos nos readequar poderosamente à tua palavra, Pai Todo-Poderoso, mas restaura a autoridade da tua igreja, que se compromete com a tua palavra, em se envolver contigo, que não fica olhando para outras nações, ó Pai, que não é um bolo que precisa, que não foi virado, queremos ser aqueles que têm a formação completa, que ouve a tua instrução e obedece. Então, em nome do Senhor Jesus, seja retirada a vergonha, a desonra, em nome do Senhor Jesus, e venha a tua unção, o teu óleo, a autoridade que vem do Senhor sobre nós, porque o Senhor já nos deu essa autoridade. E Satanás vai estar mesmo debaixo dos nossos pés, porque é através do teu nome que nós nos levantamos, ó Pai. Nós não apresentamos a nós mesmos, as nossas filosofias, é o teu querer, é a tua vontade. Então venha, Senhor, com autoridade e derrama sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo diz agora, inclusive, alguns pais vão voltar a conseguir falar para os filhos. Não, agora não. A gente está cedendo demais, e as crianças estão subindo em nós. Irmãos, não é fácil ouvir não, mas é necessário. Que sejamos também coerentes quando dizer sim. Não precisa entrar num jogo, numa competição. É tão somente ter equilíbrio, moderação. Mas que nós estamos cedendo, nós estamos. O resultado é essa geração de hoje, desrespeitosa. Garotada que não respeita adulto. Estou preocupado, irmãos. Se elas estão respeitando os pais também em casa. Se gritou com o papai e com a mamãe, vai gritar com o professor, vai gritar com o policial, vai gritar com as autoridades instituídas pelo Senhor. Hebreus 13, toda autoridade é instituída por Deus. Se eu não trato agora, alguém falou alguns anos atrás, e eu gravei isso: cuidado para não estar criando um monstrinho em casa. Alguém já ouviu isso? É ou não é? Irmãos, e os monstros crescem rápido se não forem disciplinados. Essa voz aqui de Deus é uma disciplina. Faz parte. Irmãos, até para a igreja, Deus deixou um modelo em Mateus 18, como disciplinar a igreja. Lembram? Se alguém se rebelar, a Bíblia diz assim: vai lá, chama 2 testemunhas, leva o irmão, vai lá e tenta um reparo. Perdão, vai só você e ele. Se o teu irmão te ouvir, ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas e fala lá: você me perdoa? Aí a pessoa fala assim: te perdoa não, foi muito grave. A Bíblia diz assim: agora leva para a igreja. Se ainda diante da igreja a pessoa falar assim: não vou perdoar esse irmão não, olha o que a Bíblia ensina: coloque ele de lado. Ele não é um para estar entre nós. Expulse o irmão. Não praticamos isso. A gente tenta agir com bondade, com misericórdia, com graça. Mateus 18 fala disso. Disciplina na igreja, como que faz? Ausência de perdão, hein? Mas aqui a ideia do Efraim, que nós lemos em todos esses textos aqui, é lutar contra Deus. Eles não quiseram ouvir a palavra do Senhor, mas mesmo assim
Deus vai lá e dá um chamego neles. Vai no capítulo 11 para você ver. A gente já está caminhando para o fim. Capítulo 11, verso 1 em diante diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quando eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-os nos seus braços, mas eles não perceberam. Fui eu quem os curou e os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e inclinei para alimentá-los. Verso 8 e verso 9. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas suas mãos e de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer como fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Olha o que Deus está falando. Vocês pecaram um montão mesmo. Fizeram o que fizeram até agora com a iniciativa própria, não ouviram mesmo. Aí vem Deus e fala assim: como que eu vou te destruir se eu te amo? Como eu vou te destruir se toda a minha compaixão despertou a teu respeito? Bom, sabe por que nós estamos vivos aqui ainda? Bondade, compaixão do Senhor. Compaixão do Senhor. Diante de Deus não tem ninguém bom, igual diz Eclesiastes, até que tudo termine. Melhor é o final das coisas do que o começo. É o Senhor que nos atraiu, que nos amou. E para concluir, volte no capítulo 2 agora, por favor. Capítulo 2, verso 15. Essa é a leitura mesmo de Oséias. Isso aqui é uma conclusão no capítulo 2, sabia disso? Oséias 2,15 diz assim: ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali me responderá como nos dias de sua infância, como no dia que saiu do Egito. Só esse verso aí. Pode fechar a Bíblia, por favor. Queridos irmãos, Deus fala tudo o que acontecer, mas lá no começo, Isaías diz que ele anuncia o fim no começo. Eu vou fazer desse vale de Acor. Sabe o que é vale de Acor? É um vale de problemas. Acor significa, no hebraico, problema. Alguém tem problema aí? Quem não tem? Mas olha o que Deus está falando. Está vendo esse problema que você tem hoje? Esse problema moral, espiritual, conjugal, profissional, estudantil, sentimental, emocional. Você pode fazer a tua lista aí de problema hoje. Aí Deus fala assim: está vendo esse vale que é só problema? Vale, irmãos, é o intervalo entre dois montes. Para sair dele, pastor João, você tem que subir. E para subir vai exigir também esforço. Aí Deus fala assim: está vendo esse monte de problema que você tem? A promessa dele, isso aqui é uma voz profética de Deus. Eu vou transformar isso aí tudo, Oséias, fale para eles, numa porta de esperança. Então sabe essa luta toda que você está convivendo, esse transtorno todo, e alguns disseram assim: Senhor, não sei o que eu faço mais. A resposta do Senhor para nós hoje é nessa noite: Ele tem uma porta de esperança. Você entende isso? O problema é fato, vale de Acor é fato, mas o segredo são as portas que o Senhor coloca diante de nós. Está travado no que hoje a tua vida?
Está embaraçado o quê? O Senhor disse para nós nessa noite: eu tenho uma porta de esperança para nós. Não precisa abrir, quero que você ouça isso, porque a fé vem pelo ouvir. Não posso deixar de recitar isso aqui. Isso aqui é profético. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Prepare-se o que vão dizer e volte-se para o Senhor. Peçam-lhe, Deus ensinando Israel a fazer uma oração. É o livro de Oséias ainda. Perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não pode nos salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos: nossos deuses, aquilo que nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Oséias 14 e acaba o livro. Promessa de Deus de restauração para mim e para você. Pastor, mas o meu pecado já pequei demais nessa vida. Um dos segredos para ser perdoado é aceitar o perdão de Deus na vida, sabia disso? A gente se embaraça, inclusive, em receber o perdão do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. Oh, amado Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele muda o vale de Acor em uma porta de esperança. Necessário um ato de fé nessa noite. Queria convidar aqui aqueles que precisam dessa porta de esperança. Não suporta mais viver no vale de Acor, vale de problemas, e quer entrar nessa porta de esperança. Gostaria que os nossos amigos e pastores pegassem o óleo. Nós vamos orar por todos aqueles que querem sair do vale de Acor. Pastor, mas os meus problemas vão acabar? Não, você vai vencer esses que está perdurando até hoje. Porque a palavra profética para nós nessa noite é que tem uma porta de esperança. Você crê nisso, querido? Quem quer receber essa oração, por gentileza, vem aqui à frente, nós queremos orar por você.